Peraí, só voltar aqui com o pessoal. Só um minutinho aqui, gente. O colega está me perguntando aqui, ó. Toda dízima periódica... Toda dízima periódica é um número racional? Racional é aquele número que eu consigo escrever na forma de fração. Eu não te ensinei a escrever a dízima na forma de fração. Se ele falar toda dízima é um número racional, está errado. Porque tem dízimas que não são periódicas, igual raiz de 5, raiz de 3. Aí esses são números o quê? Irracionais. Racional é aquele número que eu consigo escrever na forma de fração. Quando a gente viu dízima periódica, a gente não transformou a dízima numa fração? Tem que vocês decorar período com antiperíodo, com período, menos antiperíodo, 9 para cada algarismo do período e 0 para cada algarismo do antiperíodo. Aquilo ali não vai virar uma fração? E isso quer dizer o número ser racional. Racional é o número que eu consigo escrever na forma de fração. Toda dízima você consegue escrever na forma de fração? Não. Toda dízima periódica você consegue? Consegue. Então, toda dízima periódica é um número racional. Então, vamos voltar aqui nossa aula. Nós paramos na última aula vendo as tabelas do I e do OU. O que eu tenho que lembrar? I é a mesma coisa que mas. Quando eu escrevo I, se eu escrever aqui, ó, 7 é ímpar, mas 27 é um cubo perfeito, seria a mesma coisa de estar escrito aqui, ó, 7 é ímpar e 27 é um cubo perfeito. Então, na última aula, nós começamos passando as tabelas, né? Passamos a tabela do I. O I, como é que chama esse conectivo mesmo? Conjunção. E o OU? Disjunção. Estão lembrando? Se eu vir para você e falo que eu tenho um carro e tenho uma moto, para ser verdade, os dois têm que ser verdade. Se eu falo para você, eu tenho um carro ou eu tenho uma moto, para ser falso, os dois têm que ser falso. Então, isso eu vou ter que fazer o quê, gente? Decorar. Não tem outro jeito, não. Eu tenho que saber a tabela do I. Pode copiar de novo aí no seu caderno. Que é a mesma coisa que mas. O I, como é que chama o I mesmo? Conjunção. Dois Vs, dois Fs, um V, um F, um V, um F. Eu tenho um carro e tenho uma moto. Só é verdade se as duas forem verdadeiras. O resto é o quê? Falso. E vimos o que mais ontem? A tabela do OU. O OU chama o que mesmo, gente? Disjunção. E na prova de raciocínio lógico é sinônimo de mas. Todo mundo lembrando? Como é que funciona a tabela do I, da conjunção? Só é verdadeira se as duas forem verdadeiras. Como é que funciona a tabela do OU, da disjunção? Só é falsa se as duas forem falsas. Você vai ter que decorar aí, gente. Não tem outro jeito, não. Eu tenho que chegar lá na prova com você decorado. Decoradinho mesmo. Então, vamos lá. 3 é um número primo? É? Por quê?
Tem 2 divisores, né? Porque é divisível por 1 e por ele mesmo, porque eu já mudei isso, não já? Primos são aqueles números que possuem exatamente 2 divisores. Então, 3 é um número primo? É o quê? Verdadeiro. O que é o número quadrado perfeito, que a gente viu ontem? Quadrado perfeito é o número que tem raiz quadrada exata. Então, quem que é quadrado perfeito? 1, porque raiz de 1 é 1. 4, porque raiz de 4 é 2. 9, porque raiz de 9 é 3. 16, porque raiz de 16 é 4. O número ele é quadrado perfeito quando ele possui raiz quadrada exata. 2 é quadrado perfeito? Não. Você sabe raiz de 2? Raiz que não é exata é chamada de número o quê? Irracional, tá? Irracional. Raiz quadrada que não dá resultado exato é número irracional. Então, 2 é quadrado perfeito é o quê? Falso. Aí eu tenho que ficar atento ao conectivo. Qual que é o conectivo que eu tenho ali, gente? O I, que é a mesma coisa que conjunção. Na tabela do I, V com F é o quê? Falso. Na tabela do I, só vai ser verdadeira se as duas forem verdadeiras. Eu sei que a primeira é verdadeira, eu estou nessa tabela. A segunda é falsa, o resultado é falso. 3 é um número primo, a gente acabou de ver que é verdadeiro. 2 é um quadrado perfeito, é falso. Só que qual é o conectivo que eu tenho aqui? Ou. A tabela do ou só é falsa se as duas forem falsas. Então, verdadeiro e falso, o resultado é verdadeiro. Agora é a hora, né? Vamos lá. Mais uma tentativa. 0 é divisível por 2? Não tem jeito de falar falso, tá vendo? É verdadeiro. 0 dividido por qualquer número é sempre 0. 0 dividido por 1 dá 0. 0 dividido por 2 dá 0. 0 dividido por 3 dá 0. 2 é divisível por 0? Não. Por quê? Porque não existe divisão por 0. Então, esse aqui é verdadeiro e esse aqui é falso. Qual o conectivo que eu tenho ali, gente? I. I é a conjunção. Essa é verdadeira e essa é falsa. O resultado é o quê? Falso. 0 é divisível por 2? 2 é divisível por 0? Não. Só que qual é o conectivo que eu tenho aqui? Ou. Na tabela do ou, só será falso se as duas forem falsas. Então, verdadeiro com falso é o quê? Verdadeiro. Sete é ímpar? E 27 é um cubo perfeito? Raiz cúbica de 27 é quanto? 3. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Qual o conectivo que eu tenho aqui? Mas é a mesma coisa que I. Só é verdadeira se as duas forem verdadeiras. Então, aqui é verdadeiro. 1 é primo? O número 1 não é primo. Primos são aqueles números que possuem exatamente 2 divisores. Eu falo isso todos os dias, falo, não, gente? Primos são aqueles números que possuem exatamente 2 divisores. O número 1 tem quantos divisores? Um só. Ele é primo? Não. O número 1 não é primo. O que ele mais gosta de perguntar na prova se é primo é o 1. Que você decora que tem mal decorado, você decora só assim, ó. Primo é todo número divisível por 1 e por ele mesmo. Só que tinha que decorar até o final. Se você for decorar desse jeito, você tem que decorar primo é todo número divisível por 1 e por ele mesmo, exceto 1. Só que a sua memória não vai até no exceto 1 na hora da prova. Aí a gente mudou, não mudou? Falei para você decorar para mim assim, ó. Primos são aqueles números que possuem exatamente 2 divisores. O número 1 tem quantos divisores? Um só. O número 1 só dá para dividir por 1. Ele é primo? Não.
Raiz de 25 é 5? Não é mais ou menos 5, não? Não, é só 5. Qual que é o conectivo? Mas. Verdadeiro ou falso? A tabela do I só vai ser verdadeira se as duas forem verdadeiras. 1 é primo? Raiz de 25 é 5? Qual é o conectivo? Ou. Aí é que o resultado é o quê? Verdadeiro. Não, não é porque eu escrevi pra cá, não coube ali. É essa aqui, ó. Eu comecei a escrever ali, só que não ia dar pra escrever a frase toda, eu passei pra cá. Agora nós vamos passar para a terceira tabela. Gente, vocês têm dúvida aqui? Quer perguntar? Porque esse aqui você não pode errar na hora da prova, não. Você tem que ter dó do seu professor. Como é que eu nego que o gato mia e o rato chia? O gato não mia ou o rato não chia? Para eu negar. Como é que chama para negar? Chama lei de Morgan. O que for sim vira não, o que for não vira sim. O i vira ou e o ou vira i. Estão lembrando disso? Posso passar para a próxima tabela? Ninguém tem dúvida nessa parte. Fale agora ou cale para sempre.
167, número 113. 167, número 113. Você está aprendendo alguma coisa aqui? Você faz direito? Você faz direito? O quê? Faz esse exercício para mim.
Na disjunção de P e Q, é para você fazer P ou Q. Se ele falasse na conjunção de P e Q, você ia fazer P e Q. O que ele está te perguntando aí é se na disjunção isso aqui vai ser verdadeiro ou isso aqui vai ser falso. Então, ele está falando na disjunção. Pelas alternativas, ele está querendo o quê? Disjunção. O que ele falou na letra A? A disjunção de P e Q é verdadeiro, a disjunção de P ou Q é falso. Na letra C, ele falou o quê? Não existe a disjunção, aí é demais, né? O que mais? O valor lógico de P é diferente do valor lógico de Q, também está errado, porque as duas vão ser o quê? Falsas. E o que mais? Primeiro, você tem que saber fazer a conta, né? Que se eu não souber fazer a continha, não vou ter como fazer. O que é 16,5% de 200? 16,5. Quem não tem denominador, o denominador vale 1. 16,5 vezes 2 dá 33. Então, isso aqui é igual a 32? É o quê? Falso. A quarta parte de 300. A quarta parte é 1/4. Por 4 dá 1, por 4 dá 75. Mas o que eu fiz ali? Pode. Pode. Você pedir a quarta parte, a terça parte. Metade é dividir por 2. A terça parte é dividir por 3. A quarta parte é dividir por 4. E assim vai. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Falso. Na disjunção, falso com falso será falso. Então, a resposta aí é letra B, de Bruna. Você fala que eu sei que esse pessoal está levando a vida na brincadeira mesmo, viu? Olha o horário. Agora eu vou passar para a terceira tabela.
Que isso, hein?
Olha aqui. Como é que eu vou decorar a tabela do condicional? Então, vamos lembrar. Eu tenho a tabela do e a tabela da conjunção. Todo mundo lembrando? Você tem que saber. I é sinônimo de mas, que é a tabela da conjunção. Eu tenho um carro e tenho uma moto. Para eu estar falando a verdade, eu tenho que ter o carro e a moto. Depois nós vamos para a tabela da disjunção, que é a tabela do ou. Eu tenho um carro ou tenho uma moto. A tabela do ou, como é que ela funciona? Só é falsa se as duas forem falsas. Beleza, agora nós vamos passar para a terceira tabela, que é a tabela do condicional. Olha bem, para você decorar, só para te ajudar a decorar, você vai lembrar assim para mim, ó. Só Vera Fischer é falsa. Só V com F que vai dar F. O resto vai ser tudo o quê? Verdadeiro. Imagina se ela vê um trem desse. Só Vera Fischer é falsa. A tabela do condicional só será falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. É mais fácil decorar aquilo ali, só Vera Fischer é falsa, né não? Só V com F que vai dar F. Agora nós vamos, igual a gente fez no I, igual a gente fez no OU, a gente vai fazer naquela ali, ó. 2 é ímpar. É verdadeiro ou falso? Falso. Mesmo que você não saiba a outra, começa com F, o resultado tem que ser o quê? V. Não tem? Ele adora colocar isso aqui lá na prova, ó. A pessoa que não estudou nada, a pessoa fica pensando, 2 é ímpar, é o quê? É falso. 7 é par, é o quê? Falso. Tudo ali é falso, o resultado é o quê? Verdadeiro. Não é o se, então? F com F é o quê? Verdadeiro. Mas a tendência da pessoa é querer escrever falso. Se ela não estuda, ela quer escrever o quê? Falsa. Eu tenho que lembrar que só Vera Fischer que é falsa. Aqui só é falso se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. 2 é ímpar é o quê, gente? Falso. E 7 é par? Só que não é só fazer isso, eu tenho que prestar atenção no conectivo. Qual que é o conectivo aqui? Se, então. No se, então, que é o condicional, F com F vai ser o quê? Verdadeiro. No condicional, o F com F é verdadeiro. Oi? Não, tem que ter o conectivo, vai. Senão a proposição é simples. Tem que ter o conectivo. Se ele escrever só assim, ó, 2 é ímpar, isso vai ser o quê? Falso. Para você jogar na tabela, tem que ser 2 é ímpar e 2 é ou, se, então. Então, vamos continuar. 7 é primo, é verdadeiro? Ó, esqueci de colocar, que é verdadeiro. 7 é primo é o quê? Verdadeiro. E 1 é primo? Falso. O que apareceu? Apareceu a Vera Fischer, não apareceu? Vera Fischer é o quê? Falso. Menos 2 ao quadrado é igual a menos 4? Graças a Deus, olha como é que a gente está evoluindo, tá vendo? Isso aqui é o quê? Verdadeiro.
E raiz de 4 é mais ou menos 2? Falso. O que apareceu? Qual que é o conectivo? Se Vera Fischer é o quê? Falso. 0 é divisível por 2? Tem gente falando não. Ô, gente. É triste, viu? Tá difícil, tá? 0 é divisível por 2? É. Zero é par? É. O número é par quando ele é divisível por 2. 0 é divisível por 2, então 0 é par. Esse é V com V. V com V no si, então, qual que é o conectivo? Isso aqui? Não é possível que você não está decorando. Copiei para pagar. Posso apagar? Que? Liga para mim. Tá brincando. Só é falsa se as duas forem falsas. A do ou só é falsa se as duas forem falsas. Eu tenho uma moto. Eu sou obrigada a ter os dois? Não. Eu posso ter só um. Só vou estar falando mentira para você se eu não tiver nem o carro e nem a moto.
Ah, gente, desculpa aqui. Eu escrevi letra maiúscula. Eu esqueço que o seu usa letra minúscula. Hã? Você tá doido? Nem fala, não tem desse comigo, não. Peça aqui, gente. Vou fazer agora, aí. Primeiro, olha bem. Ele te deu o valor lógico das proposições P, Q e R. Ele te falou que o P é verdadeiro, que o Q é falso e que o R é verdadeiro. Eu quero saber esta proposição aqui, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Mas ele te dá tudo lá, tá vendo? Essa aqui é mais fácil que a outra. Na outra, ele estava escrevendo assim, ó, 2 é primo, aí você tinha que pensar se 2 é primo, se ele não é. 16,5%, você tinha que pensar. Você tinha que classificar em verdadeiro ou falso. Aqui não, que ele já te falou. Você não precisa nem fazer conta, nem nada. Você não precisa saber se é primo, se é falso, se é verdadeiro. Ele já te deu tudo. Para você acertar um exercício desse, você tem que saber só a tabela de cor. O P é o quê? Primeiro é o parênteses, né, gente? Estão lembrando? Primeiro eu faço parênteses, colchete e chaves. O P é o quê? Verdadeiro. E o quê? Falso. Qual o conectivo que tem aqui, gente? I. Vocês estão confundindo I com O? É só você lembrar que, ó. Para baixo é o I. Para cima é o OU. Esse aqui é o I. Eu tenho um carro e tenho uma moto. Só é verdadeiro se as duas forem verdadeiras.
Então, o parênteses, qual que é o resultado do parênteses aqui primeiro? V com F é o quê? Falso. Ou o R é o quê? Verdadeiro. Ele me falou. Qual que é o conectivo que eu vou usar agora? O ou. O F com o V no ou é o quê? Verdadeiro. O ou só é falso se as duas forem falsas. Então, o resultado disso aqui tudo vai ser o quê? Verdadeiro. Vamos com calma. Pera aí, vamos com calma. Aqui o P é o quê? P é o quê? E o quê? Falso. Qual o conectivo? No C, então, V com F é o quê? Falso. I com o R. Não é isso? O R é o quê? Então, vou fazer F com I. F com V. Na tabela do I é o quê? Falso. Vamos fazer isso aqui. P se então, que é o quê? Vamos fazer primeiro parênteses. O P é o quê, gente? Verdade. E o quê? É o quê? O que é o quê? Falso. E o R? No C, então, como é que funciona? Só Vera Fischer que é falso. Vera Fischer é o quê? F com V é o quê? Só que qual que é o conectivo? Ou. F com V. No ou é o quê? Verdadeiro. Nós vamos começar a treinar a fazer isso. Fica calmo que eu vou fazer uns 50. Você tem que respirar. Para eu fazer isso daqui, o que eu preciso? Saber a tabela de cor. Eu vou refazer, só um minutinho. Copia aí quem quiser copiar. Pode falar. Aqui? V com F. Vera Fischer. Falsa. O primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. O resultado é o quê? Falso. Esse é verdadeiro e esse é falso. Qual que é o conectivo? Se então Vera Fischer é falsa. Para você decorar, só V com F que dá F. Só a segunda, o resto é tudo verdadeiro. A mesma coisa. No I, você vai decorar só uma linha. Aqui, ó. Você decora essa tabela do I através desta linha aqui, ó. Só será verdadeira se as duas forem verdadeiras. Você decora o ou através dessa linha aqui, ó. Só é falsa se as duas forem falsas. E aqui você decora através dessa linha aqui, ó. Só Vera Fischer que é falsa. Gente, você vai colocar assim para mim, ó. Letra A, B e C. Posso apagar? De tarde? Veja a hora. Oi?
Tá, espera só um minutinho, senão o pessoal que está lá assistindo fica parado. Deixa eu só passar isso aqui que eu vou ir aí.